Se em 2023 você teve dívidas bancárias e agora, em 2024, você prometeu para você mesmo que vai começar o ano de uma forma sem dívidas bancárias, fica aqui comigo porque nesse vídeo eu vou trazer o que você tem que fazer para acabar 2024 sem dívidas bancárias. Então fica comigo até o final que eu tenho certeza que o conteúdo vai te ajudar muito. Bora pro vídeo! Primeira coisa, você precisa entender que o gerente do banco, ele não é seu amigo. O gerente do banco, ele é um profissional que ele é pago, ele foi contratado para defender os interesses do banco. Assim como você, que trabalha numa empresa ou tem uma empresa, defende o interesse do seu negócio. A primeira coisa que você precisa entender é que dentro de uma escolha, o gerente do banco vai escolher os interesses do banco. E depois você tem que entender que você tem que proteger os seus interesses. Então, muitas vezes, por falta de informação, por falta de conhecimento, por falta de entendimento do processo, você acaba entrando numa bola de neve, fazendo novos acordos, fazendo mais dívida, pega dinheiro para pagar a dívida, você não consegue sair dessa bola de neve por falta de uma estratégia, de entender como o jogo funciona e jogar de forma certa. Então esse vídeo é para te dar toda a orientação que você precisa para finalizar o ano sem dívidas bancárias. Como funciona esse processo? Primeira coisa que você tem que fazer é entender duas coisas: seu fluxo financeiro, sua capacidade de geração de receita e seus gastos. Você tem dívidas porque em algum momento você gastou mais dinheiro do que você podia. Seja porque você perdeu o emprego, perdeu renda, teve dificuldade no seu trabalho, porque alguém te roubou, porque você perdeu dinheiro, porque aconteceu algo na sua vida negativa, ou por falta de controle financeiro. Por algum momento você foi gastando mais do que você ganhava e se você não percebeu, e por descontrole e falta de atenção nas suas finanças, aquilo foi crescendo, você foi usando os limites do banco, e usa cartão de crédito, usa cheque especial, e quando você foi ver, a bola de neve já estava ali correndo atrás de você e você está vivendo para pagar juros. Se você está vivendo para pagar juros, já aproveita agora, comenta aqui que você quer sair dessa. Então coloca, eu quero sair dessa, não aguento mais, porque eu quero saber como é que está essa situação. E o próximo ponto aqui é você entender então o passado. Não quero que você olhe para o passado para você se julgar, para você falar, nossa, eu errei, eu falhei. Eu quero que você entenda onde você errou para que você não cometa os próximos erros, os mesmos erros para frente. Qual é a parte que você tem que entender? Então tá, o que gerou esse endividamento? Foi falta de controle financeiro? Foi ingerência da minha parte? Foi falta de gerência da minha parte? Ou realmente aconteceu algo específico? Se aconteceu algo específico, você precisa entender que você tem que ter reserva. E como você vai fazer reserva? Eu vou te falar daqui a pouco a forma como você vai começar a guardar dinheiro mesmo endividado. Feito isso, a próxima coisa que você tem que entender é qual é o tamanho do problema. Muitas pessoas não têm noção do débito que ela tem. Então, eu atendo centenas de clientes todos os meses na minha consultoria e o primeiro contato quando o cliente chega nas dívidas bancárias, quando a gente começa a conversar com o cliente para tentar entender ali qual é a situação dele, quanto você deve. Muitas pessoas não têm noção. Não tem noção do quanto que é o limite do cartão, quantos cartões tem, se foi feito um empréstimo, ou 2 empréstimos, ou 3 empréstimos. E, na verdade, isso só vai gerar mais prejuízo para você. Por quê? Se você não consegue controlar isso, você não sabe se o banco está fazendo certo, se o valor que ele está corrigindo está correto, se a proposta que eles vão fazer para você é adequada e o valor da dívida está certo. Então, para tudo, abre os aplicativos e começa a entender quanto que você deve. Se você tem vários cartões, pega um por um lá, papel e caneta, ó, tenho 10 mil aqui, 2 mil aqui, 5 mil ali, e vai anotando. Então, banco, instituição que você pegou o dinheiro, quanto era o limite, quanto que você usou do limite, e se você tiver mais informações como taxa de juros, quantas parcelas pagou, quantas parcelas é o contrato no total ali, então o contrato é de 60 vezes, 30 vezes, 36 meses, 24 meses, vai colocando, anotando, é muito importante isso. E agora a próxima fase,
quanto de dinheiro entra? Quanto de dinheiro você recebe todo mês para conseguir honrar os seus compromissos? Entendeu quanto de dinheiro entra? A próxima fase é você olhar para o quanto de dinheiro sai. Quais são os seus custos? E aqui eu quero que você já entenda quais são os seus custos sem o passivo bancário. Então tira a parcela dos financiamentos do banco, tudo que você tem. Vamos olhar para a sua questão pessoal, para o seu padrão de vida. Então, quanto que eu gasto de convênio médico, quanto que eu gasto de luz, água, telefone, aluguel, tudo que você tem de custo, mensalidades que você tem ali, compromissos, soma tudo. Beleza, o que eu ganho é suficiente para pagar o que eu tenho de custo? Se empatar ou tiver próximo, perigo, porque você tem as parcelas do banco ainda para pagar. Se tiver uma gordura, quanto que é essa gordura? Ainda ela é suficiente ou não para pagar as dívidas? Se for menos, aqui a gente vai definir a meta para você guardar dinheiro para pagar a dívida. E aí, depois que você entendeu essa diferença, agora é a hora de você entender a estratégia tudo ou nada. Então, qual é a estratégia tudo ou nada? Eu tenho um vídeo aqui que eu especifico ela mais a fundo, mas eu vou trazer para você aqui o contexto geral. Ou você vai pagar tudo, vai resolver o contrato e vai quitar ele até o final e vai continuar ali dentro do seu compromisso, se couber no seu orçamento, ou você não vai pagar nada. Você vai deixar esse contrato de lado e vai negociar de forma séria com o banco, onde você vai pagar ali o valor justo. Qual é o contrato que você vai pagar e qual que você não vai pagar? Contratos com garantias reais, veículo, casa, que algum parente seu assinou como avalista, alguém foi seu fiador. Contratos que têm risco de você ter um prejuízo, você precisa honrar eles. Então você não pode fazer nada, você vai ter que pagar tudo. Como? Se não couber as parcelas no seu bolso, você vai renegociar, você vai, talvez, em alguns momentos, abrir mão. Então, por exemplo, eu tenho um financiamento de um carro, a parcela não cabe no meu bolso. Eu não consigo renegociar esse contrato para pagar uma parcela menor, um prazo mais longo. Vende o carro. Tira esse custo do seu orçamento. Tira esse patrimônio. Ah, minha casa, não consigo pagar a parcela, então vai para um imóvel menor. Levanta esse dinheiro, você consegue vender? Eu sei que às vezes eu estou falando um negócio que é muito agressivo para um padrão de vida, mas é necessário, porque eu já vi muitas pessoas perdendo patrimônio por conta do orgulho de não querer diminuir o padrão de vida e aí deixa de pagar 3 parcelas do financiamento imobiliário, o banco vai lá e toma. Então a casa e o carro, se está financiado, não é seu, é do banco. Você vai ter o direito de ter 100% da posse da propriedade quando você liquidar o débito. Enquanto tiver débito ali, se você não pagar, você vai ver que os bens não são seus. Serão dos bancos que emprestaram o dinheiro para você. Fez isso, entende se dá para baixar padrão de vida. Márcio, eu não quero baixar padrão de vida, então volta no passo anterior e ganha mais. Busca renda extra. Eu fiz um vídeo aqui falando de 26 renda extras que você pode começar a fazer nesse ano de 2024. Beleza, então aquelas que têm garantias reais, você não vai deixar de pagar, você precisa pagar. Os outros contratos que você deve honrar também são aqueles que podem gerar um risco jurídico para você. Contratos um valor muito mais alto. Por exemplo, se você tem uma dívida acima de 20 mil reais, específico, um contrato no banco tal, o contrato é acima de 20 mil. Esse você precisa de atenção, porque provavelmente se você deixar de pagar ele, o banco vai entrar com uma ação de cobrança ou uma execução ou um processo monitório contra você e você pode ter vários impeditivos aqui. Eu tenho um vídeo também falando sobre isso, então vai numa playlist que eu tenho aqui de dívidas bancárias que eu tenho vários vídeos para te ajudar nesse processo. Dívidas muito altas, então você tem que ter entender qual é o risco. E aí, para isso, a minha orientação é que você busque um apoio profissional. Então vou deixar na descrição aqui a minha empresa, Sem Dívidas Bancárias, que a nossa equipe te ajuda a lidar com essas dívidas. Mas, Márcio, minha dívida é mais baixa que isso. Não tem garantia. Ótimo. Então agora você consegue criar um processo, que é o tudo ou nada, onde você, entendendo qual que é o seu valor que vai guardar, você vai guardar todo mês, que você consegue se organizar, reduzindo o custo, ganhando mais e sobra um dinheiro, aí você vai encontrar uma conta bancária, você vai abrir uma conta bancária à parte, uma conta em banco digital para você não pagar custo, tá? Para você não ter tarifa, nenhuma mensalidade, nada que pese também no seu orçamento, que tira dinheiro. Então, você pode ter, tem vários bancos aqui que têm contas digitais hoje sem custo para vocês, são seguros, são bancos bastante usuais aí. Se você quiser um vídeo
que eu faça ali uma lista de bancos para você usar. Coloca nos comentários aqui que vai ser um prazer gravar esse vídeo para você. E aí, beleza. Então você vai separar a movimentação, vai ter uma conta onde não vai ter nenhum crédito caindo ali, nenhum débito caindo de banco. E ali você vai guardar o dinheiro. Então você vai colocar o dinheiro ali para você pensar. O dinheiro caiu na conta, tem R$1.000, R$2.000, R$10.000. O que eu faço com esse dinheiro? Tá, vou pagar meu custo fixo, vou pagar os meus custos variáveis, vou pagar as minhas contas. Quanto que vai sobrar para pagar o banco? X. Esse X liquida o contrato? Não liquida. O banco aceitou uma negociação onde ele vai cobrar um juros baixo, um juros que caiba no meu bolso e a parcela não vai fazer a dívida dobrar como a maioria das parcelas faz? Não, o banco não aceitou. Fiz uma proposta para minha gerente, ela não aceitou. O banco quer cobrar 2% ao mês um contrato para virar 2 contratos no final das contas, né? Você pega 10 e paga 20. Esse tipo de contrato você não vai fazer. Chegou no momento que você vai... Quanto que eu posso pagar por mês? Eu posso pagar R$500 por mês. Então o banco quer R$500 agora? Não quer. Então guarda esse dinheiro. Guarda esse dinheiro. Ao invés de você ter o boleto do banco, você vai ter um boleto imaginário onde você vai deixar esse dinheiro guardado. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Quando você chegar num período de mais de 6 meses em aberto, que o banco está tentando te cobrar e receber e ele não recebeu, você já tem um valor legal na sua conta ali, onde ali ele vai poder começar a abrir para negociar. Por quê? Porque depois que 6 meses fica em aberto o seu contrato, o banco provisionou esse recurso, ele teve prejuízo no seu contrato, e aí ele começa a abrir para negociar porque ele tem interesse em receber o dinheiro de volta. Até para a operação dele continuar dando um lucro bilionário como ele sempre teve. É aí a hora que você pode começar a fazer propostas para liquidar o contrato com desconto. Porque você tem dinheiro na mão. Agora você pode chegar no banco e falar, quanto que é o contrato? Era R$10.000? Eu não tinha os 10 mil para te pagar naquela época. Mas hoje eu tenho 4 mil, eu tenho 5 mil, eu tenho 6 mil reais. Você aceita os 6 mil reais para quitar essa dívida? E normalmente os bancos aceitam. Parece muita loucura na minha cabeça quando eu falo isso, mas por que ele aceita? Porque o banco ele tem um mecanismo onde ele se beneficia quando você fica negativo. Por quê? Desse dinheiro ele usa ali da contabilidade para não pagar alguns impostos sobre lucro. E esse benefício faz com que ele consiga ter margem para conceder desconto. E no Brasil é muito louco que pessoas honestas que pagam a parcela em dia não tem desconto, paga a dívida com juros, mas o devedor que fica inadimplente tem vantagens quando fica inadimplente. Infelizmente é assim que funciona. O bom pagador muitas vezes paga pelo mal pagador, por isso que existem juros, e os juros no Brasil são os mais altos do mundo por conta desse mecanismo. E também porque o banco empresta muito mais dinheiro do que ele tem dentro do caixa dele. O banco tem um mecanismo de inventar dinheiro e isso é legalizado, onde o banco, você bota lá R$1.000 dentro do banco, ele pode emprestar até 10 vezes, ou dependendo o que for acordado dentro do sistema monetário, ele empresta muito mais dinheiro do que ele tem dentro do caixa e isso pode compensar as perdas em eventuais falta de pagamento e inadimplência. Então o sistema financeiro brasileiro, especificamente, ele é construído para esse mercado, para essa situação. Então, quando você fica inadimplente, você não gera um prejuízo para o banco. Não é negativo para o banco. Ele ganha menos, mas ele continua ganhando e por isso que os bancos têm lucro bilionários. Eu fiz um outro vídeo aqui falando do lucro dos bancos. Em 2022, o lucro dos bancos foi 96 bilhões de reais. 4 bancos. Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander. 96 bilhões de lucro líquido por conta desse mecanismo, por conta que pessoas estão pagando muito juros. No Brasil, 70% dos brasileiros estão endividados e os bancos estão ganhando com esse endividamento recorrente. Então eu trouxe esse vídeo para você, para te ajudar, para te mostrar que existe um caminho para você sair das dívidas e caso você ficou com alguma dúvida, coloca nos comentários aqui que eu vou responder com o maior prazer. E aqui eu tenho 2 convites para você. Se sua dívida é abaixo de R$20.000, eu desenvolvi um treinamento, Você Sem Dívidas Bancárias, onde eu conto todo o passo a passo, vai ter ali videoaulas, onde eu vou te explicar
todo o processo, onde você consulta a dívida, como você faz ali para gerenciar o seu débito, qual é a melhor hora de fazer proposta, por que funciona, eu explico toda a metodologia de provisionamento do banco, como formular uma proposta, como fazer uma reclamação, como você organizar suas finanças e ter o passo a passo para você quitar a dívida. Então, tem um curso Você Sem Dívidas Bancárias onde eu compartilho esse conteúdo. E se a sua dívida é maior do que 20 mil, aí você precisa de um apoio. Por quê? Porque você pode ter um risco jurídico, você precisa de alguém negociando para você, porque a negociação ela é mais robusta, e aí a minha empresa Sem Dívidas Bancárias, a minha equipe de consultores vai fazer essa negociação para você, onde a gente tem uma média de até 80% de desconto nos contratos, com base na nossa gestão, com base no nosso histórico. Então, vai ficar os links aqui na descrição para te ajudar a sair das dívidas e que 2024 seja o ano da prosperidade na sua vida. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, já deixa o gostei, compartilha com alguém que está endividado, que precisa dessa mensagem e de ajuda. Pela sua atenção, muito obrigado, te encontro no próximo vídeo, um abraço e até mais.